Bom dia, pessoal, como vocês estão? Começando mais uma live. Essa live de hoje, vou falar sobre a questão de quando o paciente não consegue fazer, né? Então, a gente fez todo aquele processo de pensar na técnica ideal, né? Seguimos toda essa trajetória e aí, na hora de o paciente fazer, ele não consegue fazer a técnica. Então, vou falar sobre isso, de quais as saídas, quais as atitudes que nós podemos tomar. Lembrando de que essa live ela faz parte de um evento muito maior que eu estou fazendo, que é a jornada Descomplica Fono, que já começou na terça-feira, dia 2, teve outra aula liberada ontem, dia 3, e a última aula é hoje, dia 4, quinta-feira. Então, assim, quero convidar todos, né, os fonos, esse evento ele é direcionado para fonoaudiólogos e que gostam de atuar em voz, que querem ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda, o link da inscrição está na bio. Então, se inscreve, é um evento gratuito. Só que fica atento que as aulas elas vão ficar gravadas somente até no domingo, às 18 horas. Então, assim, tem várias pessoas perguntando, né, se as aulas vão ficar gravadas, porque a gente sabe, né, que os fonos trabalham muito enfim, às vezes não conseguem tempo de assistir no momento, mas fiquem atentos, porque as aulas vão ficar liberadas somente até somente até domingo, às 18 horas, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão, né? Quando o paciente não consegue fazer a técnica, o que nós podemos fazer? Bom, eu vou chamar atenção sobre alguns pontos, né, em relação a isso. Primeiramente, dizer para vocês, assim, que quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente já consegue ter uma noção, assim, da habilidade, né, do paciente. Por exemplo, assim, ó, se chega para nós um cantor, às vezes chega os pacientes que são cantores e eles já fazem um monte de técnicas. Inclusive, uma das coisas interessantes da gente perguntar na avaliação é assim, ó, quais as técnicas que você faz, né, ou exercícios. Já vou falar também da diferença entre técnica e exercício. Quais os exercícios, quais as técnicas que você costuma fazer? Me mostre, né? Então, a gente pede para que o cantor nos mostre. E aí, a gente já consegue ter uma boa noção sobre quais as habilidades, assim, dele, né? Em relação a essa questão das técnicas vocais. Às vezes, o cantor, ele tem uma tendência de já ter uma maior habilidade, porque ele treina a voz, né? Às vezes, ele pode até ter, naquele momento, um problema, ter uma disfonia, nódulos vocais, enfim, decorrente de vários aspectos, mas ele já tem mais habilidades, né? Não todos, alguns ainda estão num processo mais inicial, mas de uma forma geral é um paciente que ele já vai ter mais habilidades. Agora, vamos fazer um exemplo, né? Eu peguei um paciente que já, sei lá, é disfônico há muito tempo, que é um profissional da voz, trabalha, né, com voz falada, mas nunca fez tratamento, nunca fez nenhuma técnica vocal, e a gente vê nas avaliações, às vezes a gente vai fazer a coleta dos tempos máximos de fonação, às vezes ele não consegue fazer direito, até mesmo entender, né, como é que é, vai fazer a coleta da extensão cantada, e ele tem dificuldade, assim, de mudar a questão da tonalidade ali da voz. Então, é um paciente, esse paciente aqui ele já vai ter mais habilidades com a sua voz. Então, o que nós vamos ter que pensar? Na hora de planejar qual é a técnica ou quais as técnicas que nós vamos começar a trabalhar com esse paciente, a gente já pode prever, esse paciente aqui ele não vai conseguir fazer algo tão complexo, né? Eu vejo às vezes gente que quer começar fazendo a técnica de tubos, por exemplo. E aí, às vezes a técnica de tubos imersos em água, por exemplo, o LaxVox, é um pouquinho mais difícil, porque a pessoa já tem que ter um controle maior, porque vai ter que ter, além da sonorização, vai ter aquela resistência ali oferecida
pela água, né, pelo tubo imerso em água. Então, nem sempre é uma técnica que é boa da gente começar com o paciente. Depende, né? Como eu disse, tem aqueles pacientes que têm maior habilidade. Então, se é um paciente que não tem tanta habilidade, a gente já vai começar com algum exercício um pouco mais básico, vamos dizer assim. Não necessariamente vai ser um exercício que vai trabalhar menos coisas, isso a gente vai analisar. Outro exemplo para dar para vocês assim, lá no estágio, né, quando eu supervisiono o estágio do pessoal lá da faculdade, às vezes eles planejam assim uma sessão maravilhosa, né, no início e colocam um monte de coisas, porque eles estudam, né, estudam vários exercícios e técnicas, daí colocam várias coisas lá. E, por exemplo, vou dar um exemplo que eu lembro de uma aluna que colocou assim: ah, professora, eu já vou fazer a técnica do som nasal com cervical sonorizado e com mastigatório, né? 3 exercícios em um, 3, gente. E eu falei assim, olha, é a primeira sessão com a tua paciente. É indicado tudo isso? É. Mas assim, ó, eu acho que ela não tem habilidade para fazer tudo isso. E lembrando que, além de tudo isso, você tem que trabalhar a respiração com ela, porque ela está começando, não adianta ela fazer o exercício respirando errado. Já imaginou se você faz o exercício com a respiração superior? Daí todo o benefício que você estaria buscando com relação à redução, né, da tensão nessa musculatura vai ser perdido com esse aumento da tensão cervical que é ocasionado pela respiração superior. Então não adianta começar pensando, eu vou fazer um exercício complexo para trabalhar várias coisas, só que algumas dessas coisas vão ser anuladas por a paciente estar fazendo errado, entendem? Então mais vale a gente começar com menos coisas e a gente ir aumentando assim a complexidade conforme o paciente for conseguindo, né? Isso a gente já pode evitar de que aconteça que o paciente não consiga fazer a técnica. Teve uma vez na vida, assim, que eu vi uma situação acontecer, que foi com uma aluna também, né? E ela propôs uma técnica, não era uma técnica difícil, e a paciente não conseguiu fazer, e a paciente começou a chorar, porque não conseguia. E a aluna ficou bem assim desconcertada e depois a gente conversou sobre isso e a gente manejou ali com a paciente. Claro que essa era um caso isolado, porque era uma paciente que já tinha indícios assim de problemas emocionais bem sérios com relação à autoestima, sabe? A gente até encaminhou para psico. Era uma paciente que não gostava de se olhar no espelho, né? A gente fazia as técnicas no espelho e ela não gostava. Ela olhava e dizia, ai que horror, como eu tô feia, isso e aquilo. Então, para ela, foi um caso bem isolado, assim, nunca tinha visto isso acontecer antes da paciente ficar tão abalada por não conseguir fazer. Mas, mesmo não ficando tão abalados, às vezes, quando a gente propõe algo muito difícil, que é aquém do paciente conseguir, ele fica, né, um pouco mais assim, ai, poxa, isso aqui é muito difícil, ai, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Então, é melhor a gente pegar o nível e eu gosto de fazer o seguinte, ó, se eu vejo que o paciente está indo bem, aí eu aumento a complexidade ali durante o exercício, não começo assim direto com uma complexidade maior, porque daí é diferente, olha só a imagem que vai passar, né? Eu começar com uma complexidade maior, né, fazer algo mais difícil e o paciente não conseguir. Ele vai tipo, não sou tão bom, não sou bom o suficiente. Ai, não consegui. Tipo, fica aquele fracassinho, né? Que ele também percebe. Do que começar com algo simples e a gente falar assim, olha que legal, você tá indo bem, viu? Até vou dificultar um pouco o exercício, já que você tá indo bem. Então ele já fica, opa, né? Já melhora até um pouco a autoestima. Deixa eu ver aqui um comentário do Felipe. Parece óbvio, mas é incrivelmente fundamental essas observações sobre as habilidades do paciente. Verdade, Felipe. Eu também, né, por muito tempo eu achava que era óbvio, mas eu via, né, nas alunas isso e até mesmo às vezes com fonos, quando eu faço supervisão de caso, assim, porque a gente precisa ter essa palavra mágica, né, a empatia,
que às vezes não é tão exercitado. A gente sabe o que é e todo mundo acha que é empático, né? Mas às vezes não é tão exercitado, às vezes a gente tem dificuldade. Muitas vezes nós profissionais temos uma tendência bem arrogante de julgar o nosso paciente, de julgar, enfim, porque ele ficou disfônico, porque ele está fazendo coisa errada, porque ele não está fazendo exercício, isso é bem comum. Mas o melhor é a gente se colocar no lugar dele e perceber assim as possibilidades reais, tanto das habilidades que ele tem para fazer o exercício, como também essa questão da periodicidade assim que ele vai fazer o exercício, que ele vai fazer o treino da técnica, da gente colocar aí uma meta para ele, né? Dar uma orientação para que ele faça durante a semana de acordo também com, assim, equilibrando aquilo que é indicado com aquilo que é possível, né? Então a gente precisa equilibrar isso assim de uma forma bem realística. Então a gente usa, né? A gente precisa usar a empatia para se colocar no lugar dele, né? E assim, não é raro, sabe, os pacientes virem não terem as habilidades, né? Para conseguir fazer o exercício. Só tomar uma água. Mas vamos lá. O que a gente faz, né, quando a gente planeja uma técnica e o paciente não consegue? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O som vibrante, né, a vibração de lábios, de língua, eu sei que são técnicas assim, ó, que os fonos amam, né, e amam por um motivo bem interessante, que é porque são técnicas muito legais que se aplicam a vários casos, né, distintos. Olha, é difícil fazer a live essas horas da manhã, assim, que ainda a minha voz não tá aquecida, mas vamos lá. Então, assim, a técnica de sons vibrantes é uma técnica que o pessoal gosta bastante, tá? Só que nem todo paciente consegue vibrar a língua, por exemplo, né? Tem pacientes que não conseguem. Então, assim, ó, tem gente que fica ensinando o paciente a vibrar. Isso é uma coisa que dá pra a gente fazer, assim. Isso é um dos pontos, né? Quando o paciente não consegue fazer a técnica ou o exercício, a gente deve, né, usar estratégias para facilitar, porque é natural, às vezes, ele não conseguir alguma coisa. Então, por exemplo, né, agora, assim, eu não vou até demonstrar técnicas aqui, porque eu sei que às vezes tem outras pessoas que também acabam assistindo a live, porque ela fica depois liberada, né? Mas a gente pode fazer estratégias de facilitação, por exemplo, na vibração. Ele não conseguiu vibrar, então a gente tem alguns gestos, né, que a gente pode fazer para ajudar esse paciente. Outra coisa que acontece bem comum, o paciente consegue vibrar, mas não consegue fazer longo, não consegue fazer aquele exercício contínuo. Também a gente vai tendo técnicas e o bom é a gente ir orientando ele de acordo com a realidade, né? Então, assim, né, tudo bem, no início pode ser mais curto, conforme vai melhorando a habilidade, esse som vai melhorando, não tem necessidade de ser muito longo, assim como eu tô fazendo, né? A gente vai também orientando para situar ele, assim, na realidade. Mas tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Mas se mesmo assim o paciente não consegue. Então, assim, eu conheço, né, fonos que ficam insistindo naquela técnica de sons vibrantes, porque é uma técnica maravilhosa, porque não sei o quê, porque aquele paciente precisa. E às vezes gastam várias sessões ensinando o paciente a vibrar. Claro que, eu digo assim, se é um paciente que, por exemplo, ele tem uma distorção articulatória no R, né, por exemplo, em vez de falar prato, gato, né, não fala o som do R, a gente tem que trabalhar, porque nós somos fonoaudiólogos e não tem essa coisa, eu pelo menos acho, né, assim, eu vou trabalhar só a queixa do paciente e o resto, não, ele não se queixou, eu vou deixar. Então, se você não trabalha isso, você até pode encaminhar. Eu já vi acontecer, assim, não acho tão comum, mas já vi acontecer, eu trato a voz e eu vou encaminhar para um outro profissional de MO, a gente vai fazer um trabalho conjunto. Eu trato a afasia e eu vou encaminhar para outro fono para trabalhar processamento auditivo. Já vi isso acontecer, né? Como a gente tem áreas diferentes, pode acontecer. Mas tem que levantar essa questão, tá? Se o paciente não consegue
vibrar, não consegue produzir o som do R, a gente vai ver o que precisa ser feito. Precisa fazer uma frenectomia, ou não precisa só treinar, enfim, a gente tem que trabalhar essa questão. Mas, às vezes, tem pacientes que eles não têm problema de distorção no R, na fala, né? Eles não têm problema na fala, então ok. Só que eles não conseguem fazer a vibração assim contínua, sabe? Isso pode acontecer também. Mara, eu não costumo ficar daí treinando muito tempo assim na sessão, ensinando o paciente a vibrar. Né? Isso é uma postura minha. Por quê? Porque eu acho que a gente acaba, vamos dizer assim, perdendo tempo, porque daí é um caso que a gente poderia substituir por outra técnica, por outro exercício que também auxilia. É a minha posição. Então, em vez de ficar lá 4, 5 sessões ensinando o paciente a conseguir vibrar até ele conseguir vibrar, é melhor a gente substituir aquela técnica por outra que também tem efeitos e, né, que ocasiona efeitos parecidos com aquela que a gente tinha previsto inicialmente, tá? É uma conduta minha, que eu costumo fazer dessa maneira para não perder tempo, né? Não perder, porque às vezes em 4, 5 sessões, nossa, se o paciente tivesse treinado alguma técnica de fato certinho em casa, ele já estaria muito melhor, né? Então, assim, o que a gente faz afinal? Como que a gente faz essa coisa de substituir a técnica se o paciente não consegue fazer? Primeiro, aí de novo, né? Antes de tudo, já falei, então a gente já avaliou o paciente, a gente já conhece esse paciente e nós precisamos ter feito o planejamento terapêutico. Aqui tem esse plano terapêutico, tem gente que chama de vários nomes, né? Mas assim, eu chamo de planejamento terapêutico geral, que é o quê? É onde eu elenco todos os objetivos que eu vou trabalhar com esse paciente. É importante elencar para não ficar só trabalhando uma coisa e esquecer das outras, tá? Todos os objetivos específicos de cada item que eu quero trabalhar. Cada parâmetro fonoaudiológico, seja da voz, seja de MO, porque às vezes tem, né, alterações aí de MO que estão também interferindo. Eu vou colocar os objetivos específicos ali. E eu gosto de colocar também no plano terapêutico os exercícios que são indicados para esse caso. E eu deixo bem em cima, tipo assim, os primeiros que eu quero trabalhar com ele, né, que eu escolhi, de acordo com o que eu expliquei para vocês na aula 1, na aula 2, né, da jornada. Se vocês não assistiram, assistam, né, como que a gente faz para definir, então, essas técnicas que a gente quer primeiro, que eu chamo de técnicas ideais, né, as técnicas ideais. Como que a gente faz para definir essas técnicas? Está lá na aula, assistam lá e se tiverem dúvidas, mandem na comunidade, me mandem no direct, que eu vou ir respondendo também as dúvidas, tá? Mas, então eu tenho lá o meu planejamento terapêutico com as técnicas e aí eu comecei a fazer uma técnica que o paciente não conseguiu. O que eu vou fazer? Se eu tiver cumprido esses pré-requisitos, não tem dificuldade nenhuma. O paciente não conseguiu aquela, eu vejo ali no meu plano qual que é a próxima que eu tinha colocado, que eu tinha elencado, entenderam? Então, assim, quem está assistindo isso aqui parece assim, ai meu Deus, quanto trabalho, né? Meu Deus, eu não sei se vocês fazem, sabe, esse planejamento geral. Até me contem aqui, quem faz aí coloca, eu faço. Me conta aí. Mas assim, ó, eu sei que dá trabalho, né? Dá trabalho e às vezes a vida é corrida e vem um paciente logo após o outro. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, ó, se você atende, né, particular, enfim, você pode, por exemplo, colocar um preço diferenciado para avaliação. Eu faço isso. O preço da avaliação, ela não é o mesmo preço da sessão que eu costumo cobrar. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que ter um trabalho fora daquele horário para fazer aquela análise. Tá? Então, eu já cobro um valor maior. Só que se eu cobro um valor maior, eu também tenho a obrigação de ser ética com o paciente e de realmente fazer o que eu me propus, né? Fazer toda essa análise aí, né? E elencar os objetivos, elencar as técnicas. E dá trabalho, sim. Dá trabalho, só que vale a pena. Porque depois o teu caminho vai ser super fácil, sabe?
sabe? Amanhã nós vamos falar na live de amanhã sobre a questão da insegurança, né, nos primeiros atendimentos. Então, assim, não sei quanto tempo faz que você atende voz, mas se já faz bastante tempo, tenta lembrar dessa, né, essa insegurança aí que você sentia nos primeiros atendimentos, ou talvez esteja sentindo ainda agora, em relação aos atendimentos. Assim, ai meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ai, o que será que vai acontecer? Olha só, o paciente evoluiu de tal maneira, será que isso é normal? Será que devia ter evoluído mais do que isso? Ai, será que eu estou indo correto? O que está acontecendo? Sabe essa insegurança? Se você fizer certinho o planejamento terapêutico, toda essa insegurança ela já vai diminuir. Ela já vai diminuir muito, né? Porque daí você já vai saber que está no lugar certo com o paciente. E assim, outra coisa, eu já ouvi também fono me dizer assim, ah, mas eu não faço esse plano terapêutico porque assim, ó, os pacientes de voz desistem muito. Também não sei qual que é a realidade de vocês aí, até podem me comentar aqui comigo, se vocês têm ainda essa realidade do paciente desistir, sabe? Eu confesso assim que eu não tenho visto tanto, não tenho visto assim na minha prática agora dos pacientes desistirem tanto, né? E então assim, pelo menos no consultório, né, onde eu atendo os pacientes que eles fazem avaliação, eles têm continuado assim. Olha, faz tempo, nem me lembro agora o paciente assim que tenha desistido. Tem alguns que marcam e desmarcam, acabam não começando, né? Que é uma coisa deles assim. Mas de desistir eu acho mais difícil, então para mim não tem acontecido essa coisa, sabe? De, tive todo o trabalho de fazer o plano e o paciente não deu sequência, sabe? Não tem acontecido assim. E isso também, essa questão, daí é uma coisa que eu também já falei em outras lives, né? Também já comentamos bastante sobre como a nossa atuação e a nossa conduta e as nossas escolhas das coisas também podem fazer com que o paciente engaje, ou seja, com que o paciente continue a terapia, com que o paciente não desista. Então é tudo assim uma teia. Vamos falar assim, ó, todos esses aspectos que eu ensino, né, no meu método, enfim, né, depois tem o curso Raciocínio Blindado, não sei se vocês já sabem da existência desse curso aí, mas assim, nesse curso eu ensino toda essa coisa completa, né, desde o início até o final e todos esses aspectos assim dessa teia que a gente precisa controlar aí durante a sessão de terapia, não só durante a sessão, mas durante todo o processo, né? O que a gente precisa controlar, né, para conseguir essas questões. E aí não fica difícil realmente substituir a técnica. E é um outro aspecto que é importante dizer para vocês, que assim, quando eu preciso substituir a técnica por outra, eu preciso conhecer as técnicas também, né? Então, também já aconteceu assim, enfim, um paciente não conseguir por algum motivo, ou até pode acontecer de resultar numa prova terapêutica negativa daquela técnica, daquele exercício, e o paciente esse exercício de fato não resultar, né, uma melhora para ele, a gente também tem que substituir. Então, assim, quando a gente conhece a fisiologia também das técnicas, não é difícil, sabe? Não é difícil pensar em outra que seja similar, que possa gerar o mesmo efeito naquele paciente, o efeito que a gente precisa, tá? E podem colocar perguntas aí caso vocês tenham. E deixa eu comentar também uma coisa que eu falei lá no início, que é a diferença entre técnica e exercício, né? Que até teve um comentário ontem em alguns dos vídeos aí falando, né? A fono não entendeu muito bem o que eu quis dizer, porque na realidade eu uso muito esse termo, né, da técnica ideal, para simplificar o negócio, né? É a técnica ideal. Mas assim, existe uma diferença entre técnica e exercício, né? Então, exercício é um procedimento que a gente faz para trabalhar um aspecto que a gente queira na voz, né? Então, por exemplo, o exercício de vibrante de língua, né? É um exercício. E a técnica seria o conjunto de variáveis aí que eu vou controlar dentro desse exercício, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar o vibrante de língua, eu já vou cuidar também a respiração, já vou cuidar a frequência, eu posso
mudar a frequência conforme a necessidade desse paciente. Posso fazer também escalas musicais, se for indicado ao paciente, né? Então eu posso controlar um pouquinho as variáveis aí desse exercício para ficar mais aplicável àquele paciente que eu quero e para gerar os resultados mais específicos que eu também quero na voz do meu paciente. Então, por isso que eu uso muito o termo técnica, acabo não usando tanto exercício. Então, só para não confundir, né? Porque às vezes tem gente que usa mais o exercício, a gente pode até entender quase que um sinônimo, né? Porque para nós, durante a atuação, a gente vai, na verdade, fazer uma técnica, né? A gente não vai fazer só um exercíciozinho isolado, tá? A gente sempre vai controlar mais de um aspecto ali durante a execução, tá bom? Dúvidas, pessoal, podem escrever aí se vocês têm alguma dúvida. Bom, pessoal, não percam, tá? Hoje, terceira aula da jornada Descomplica Fono. Não percam, às 8 horas será liberada. Quem por acaso não assistiu, precisa assistir, gente. Não perde, de verdade mesmo, não perde, porque vai ficar no ar somente até domingo. Depois, domingo, às 18 horas, a gente vai tirar do ar e a gente não vai voltar mais a liberar aquelas aulas, tá? E assim, ela tá muito completa, tem vários aspectos aí que eu ensino para vocês, né? Como fazer para encontrar essas técnicas aí, aspectos importantes que a gente precisa considerar para o raciocínio clínico. A gente fala muito nessa questão de o raciocínio, né? Quero melhorar meu raciocínio. Eu vejo muita gente comentando isso, né? Eu quero melhorar meu raciocínio clínico. Mas aonde? Quais são os pontos, então, que eu preciso? Não é tão difícil assim se a gente considerar os pontos corretos, aqueles pontos chaves. Quando a gente não sabe o que a gente precisa melhorar, é mais difícil a gente dizer, eu quero melhorar, aonde que eu vou começar? Então, quando alguém nos diz, e esse aspecto, como é que tá? E esse aspecto, e esse? Então, começa por ali, já fica muito melhor. Tá bom? Então, assim, depois vocês comentem na comunidade lá, que é exclusiva a gente fez uma comunidade do Facebook exclusiva para quem está inscrito nessa jornada, para a gente trocar ideias, né? E aproveitem esse espaço para conversar também aí com os outros fonos que atuam na mesma área de voz. Tá bom, pessoal? Tenham todos um bom dia e até amanhã. Amanhã teremos outra live às 7 horas, mas hoje ainda a gente se vê às 20 horas na terceira aula da jornada Descomplica Fono. Um abraço!